Olá, viajantes, eu sou o Lucas Bettoni e hoje eu estou aqui em Paris e esse vídeo é para você que está procurando bons lugares para comer, beber, tomar um aperitivo, sair à noite aqui em Paris. O vídeo foi pensado no sentido de dar dicas para você de como identificar bons lugares para se fazer isso aqui na Cidade Luz. Vamos lá? Para começar, evitar lugares turísticos aqui em Paris é uma coisa muito difícil, mesmo porque você somos turistas aqui na cidade, mas é claro, e como bom turista, a gente quer lugares mais autênticos, lugares mais locais pelo menos, né? Lugares que a gente vai ver francês, digamos assim, não só estrangeiros como nós passeando aqui pela cidade. Mas de toda forma, Paris é uma cidade muito turística, tem turista demais para todo lado, não tem lugar, não tem região praticamente da cidade para onde você vá que você não vai encontrar turistas. A primeira dica é, não tente evitar os turistas, não tem muito o que fazer nesse sentido. Mas de toda forma, tem como, obviamente, evitar lugares que são lugares para pegar turistas, né? Que são basicamente lugares caros, lugares que são meio que um simulacro de uma Paris que não é mais muito real, uma Paris meio de filme, né? Lugares muito a Paris da Belle Époque, a Paris dos anos 20, aquela coisa muito pensada, muito feita para o gosto do turista, para o turista se sentir em Paris, né? Enfim, vamos tentar evitar esses lugares. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui na prática. Vamos lá? Evitar lugares pasteurizados, né? Lugares pensados para o turista se sentir na cidade, para o turista ter uma experiência parisiense, que na verdade acaba sendo uma experiência meio simulada. Mas se você quiser coisas autênticas, não é tão difícil assim, é só saber diferenciar. Tem várias formas de diferenciar, né? Você pode diferenciar tanto pela forma como você é atendido, apesar de Paris ter fama de mau atendimento, em geral o mau atendimento não é muito real. Vai ser excepcionalmente bem atendido aqui na cidade, só em lugares muito turísticos mesmo. Pelo menos dentro daquele conceito que a gente tem no Brasil do que é um bom atendimento. Nós estamos muito acostumados, né, a sermos bem paparicados, digamos assim, quando vamos a restaurantes, bares. O atendimento no Brasil costuma ser rápido, a comida costuma vir rápido, o garçom, né, os funcionários são sempre disponíveis, de forma geral, digamos assim, para te atender, para ouvir suas dúvidas, te explicar o cardápio. As coisas não são bem assim aqui, como não são bem assim em boa parte da Europa. Isso tem algumas razões, né? Aqui, principalmente em restaurantes pequenos, você costuma ter, às vezes é comum você ter dois funcionários. Um na cozinha fazendo a comida e um outro funcionário que faz todo o restante do atendimento. Que te atende, te recebe na porta, te leva até a tua mesa, que traz a sua conta, que te serve a comida, que faz basicamente tudo. E às vezes esses lugares não são nem tão pequenos. Eu estive em um restaurante que era excelente o atendimento, excelente a comida, e era apenas uma pessoa na cozinha, um chefe numa mini cozinha, era possível ver a cozinha porque o banheiro era bem próximo à cozinha, você via a cozinha inteira. Era uma cozinha que devia ter ali 2 metros quadrados no máximo. A moça que atendia, ela fazia todo o resto do trabalho do restaurante. Ela atendia os clientes na porta, levava você até a sua mesa, limpava as mesas, trazia o cardápio, trazia comida, ela fazia de tudo. E aqui é muito comum este tipo de restaurante, principalmente nos pequenos bistrôs, é muito comum. E como eu disse, são lugares que às vezes não são nem tão pequenos. Nesse restaurante que eu estou falando, por exemplo, que a comida é muito boa, devia ter ali por volta de 30 lugares no total, contando a parte, né, aberta do terraço, e a parte interna que era bem pequena, mas devia ali, eu imagino, em torno de 30 pessoas a capacidade do lugar. É bastante gente para uma pessoa atender sozinha e um chefe de cozinha fazer toda a comida, né, sem nenhuma pessoa auxiliando. Então é compreensível nesse sentido, porque às vezes realmente aqui demora. Você chega num lugar, você pede, né, o que você quer comer, pede o que você quer beber, a bebida costuma vir mais rápido, nem sempre é assim também, mas a comida costuma demorar. E às vezes o próprio atendimento, né, de quem vai até a sua mesa costuma ser demorado, pelo motivo de que a pessoa está ali sozinha. E aqui funciona assim. No Brasil a gente às vezes tem mais
funcionários no restaurante, no bar, do que clientes. Às vezes um funcionário fica dedicado a 4, 5 mesas e você tem aquela multidão de pessoas circulando no salão, seja ele pequeno, seja ele grande. Aqui o esquema é outro. São sempre poucas pessoas atendendo. E quando você está num desses grandes cafés, que aqui em Paris não são exatamente o conceito de cafeteria, um lugar que você bebe, toma um café também, mas que você bebe. São lugares que em geral funcionam ao longo de todo o dia. Pela manhã eles servem café da manhã, depois eles servem almoço, depois no final da tarde eles servem bebida, enfim. E à noite servem jantar. Aqui em Paris você tem um desses em cada esquina, é uma tradição da cidade. Todo mundo conhece essa imagem de Paris e seus cafés, e as pessoas sentadas, fumando, tomando uma cerveja, tomando um vinho, tomando um café. É assim mesmo, é exatamente assim. As pessoas de fato sentam, ficam observando as outras pessoas passando, observando o movimento. É muito comum, é um programa muito gostoso, inclusive. Você tem assim centenas e centenas de lugares assim por toda Paris, mas fique atento. Tem lugares que tem esse conceito e que são extremamente turísticos. Qual o problema disso? Geralmente são bem mais caros que os lugares que não são voltados quase que exclusivamente ao turista. Geralmente você não consegue diferenciar pela decoração. Uma dica é você ver se tem cinzeiro nas mesas do lado de fora. Se não tiver, pode saber, provavelmente é hiperturístico. Não que você não possa fumar quando não tem, porque aqui em Paris qualquer área aberta, não necessariamente totalmente aberta, é muito diferente do Brasil. Qualquer parte de fora você pode fumar, as mesas são próximas, então também se você não gosta de um cheiro de cigarro, é melhor você sentar do lado de dentro. Mas aqui em Paris, uma forma de você identificar se um lugar é muito turístico é ver se tem cinzeirinho nas mesas. Se não tiver nenhuma, desconfie, não é muito frequentado pelos locais. Funciona para Paris e que funciona para qualquer lugar é se tiver cardápio em inglês logo de cara pregado do lado de fora. Aqui em Paris, se tiver um cardápio só em inglês do lado de fora, pode desconfiar. Lugar muito turístico, vai ser mais caro, a comida pode não ser tão interessante, você vai acabar pagando mais e não tendo uma experiência, digamos assim, mais próxima da experiência local. Agora, é claro que esses lugares turísticos aqui em Paris, eles ficam concentrados em alguma região, mas eles estão espalhados também por toda a cidade. Em geral, em torno das grandes avenidas, muito que os turistas passam dia e noite, tipo a Champs-Élysées, aqui na Rue Rivoli, eu estou aqui próximo agora, nesse momento, da Rue Rivoli, que é uma das ruas aqui principais da região central de Paris. Aqui no fundo, esse prédio lá no fundo é o Louvre. Essa região aqui, inclusive, é bem turística, tem muitos desses lugares, mas tem uma mescla também em toda Paris. Você tem alguns lugares que são muito turísticos e ao lado você tem lugares, basicamente, que você só tem franceses ali. Porque, digamos assim, o turista acaba sendo atraído, de certa forma, para lugares voltados para ele. Tem um cardápio em inglês, facilita a vida, às vezes você também já está cansado de procurar a tal da experiência autêntica, aí você vê uma coisa ali que você consegue entender com mais facilidade, aí você vai nela, muita gente faz isso, e os franceses acabam evitando esses lugares. Agora, tem lugares, por exemplo, o Café Olympia, ou Olympia, que eu estive outro dia, que é o homônimo do famoso Teatro Olympia, que era uma área super turística de Paris, e eu imaginei que o espaço, quando eu vi o nome do café, eu pensei, nossa, aqui deve ser um lugar pega turista. Aí eu parei, olhei e vi que não era bem assim, tinha muito mais franceses do que turistas. Mas aí eu me dei conta que depende também do horário, e essa é outra dica. Certos horários do dia, principalmente quando o francês deixa o trabalho, quando o parisiense sai do trabalho, eles geralmente saem do trabalho e sentam nesses cafés para tomar uma cerveja. Aliás, outro mito, a ideia de que todo mundo aqui toma vinho o tempo todo, que você vai ter dificuldades de encontrar cerveja. Mentira! Tem cerveja em todos os cafés, chopp, aqui não se chama de chopp, na verdade chopp é o nome que a gente dá no Brasil, e aqui tem em todo lugar, e os parisienses tomam cerveja a qualquer hora do dia, basicamente. Você vê eles tomando assim na hora do almoço, no final da tarde, até de manhã, dependendo do lugar.
e não tem essa coisa só de vinho. É claro, todos os lugares têm vinho, né? Os preços da cerveja e do vinho, inclusive, costumam ser equivalentes, mais ou menos. É claro, você tem também aí padrões, né, diferenciação pelo tipo de vinho, mas em geral uma taça de vinho e um copo, né, de chopp, né, de mais ou menos 300 ml vai estar aqui por toda Paris na faixa dos 5 euros. Todos os lugares que eu vi, né, desde lugares, diferentes bairros, lugares, digamos assim, mais simples a mais sofisticados, fica nessa variação. No mínimo 4 euros, e daí de 4, 6 euros nos lugares mais caros. Lugares muito turísticos, dependendo, você vai pagar mais próximo de 6, às vezes um pouco mais, um pouco menos que isso. Mas a média de um chopp de 300 ml, nosso chopp pequeno no Brasil, né, seria em torno de 5 euros. E uma taça de vinho, né, começa aí na casa dos 4 a 5 euros também. Não são vinhos ruins por esse preço, são bons vinhos. Mas é claro, aí o preço do vinho também ele vai ter uma variação para cima grande, dependendo aí também do tipo de vinho. Mas em geral, um vinho que você consegue por esse preço na faixa dos 4 a 5, 6 euros são bons vinhos. E assim, sempre tem o vinho da casa, sempre tem aquela coisa também, água, você não precisa comprar em geral, eles sempre trazem regra, basicamente em todos os lugares eles vão trazer, né, a jarra d'eau, né, uma jarra d'água. Geralmente essa água é uma água geladinha, costuma, né, você tem que dar um pouco de azar para essa água vir quente, mas geralmente ela vem numa temperatura boa. E a cerveja também vem numa temperatura boa, vem gelada, como a gente gosta no Brasil. Mas não tem essa coisa de hiper gelado aqui também não. Se você gosta daquele chopp hiper gelado, né, instalando aqui na França, você não vai encontrar. Né? Inclusive, assim, você comprar bebida na rua, em lojas de pequenos supermercados, lojas de conveniência, tá lá no freezer, no lugar lá para vender e nunca tá exatamente gelado. Não adianta, não tem muito o que fazer. E eles acham até um pouco estranho aqui se você pedir gelo. É claro que eles trazem, mas não é a regra. E agora, falando deles acham um pouco estranho, vamos entrar na questão do atendimento. Como que é o atendimento aqui em Paris? É ruim? É bom? Você é mal atendido? Via de regra, não. E como não ser mal atendido? Basicamente, diga bonjour, fale em francês, não falo francês, automaticamente em quase todos os lugares você fala bonjour, explica que você não fala francês, não precisa ser um francês impecável. Eles automaticamente perguntam se você fala inglês. Se você não falar também, eles são simpáticos em geral, mas se você falar inglês facilita. Aí eles já falam com você numa boa em inglês, sem problemas. É bom você falar uma palavrinha ou outra em francês. Em geral você conquista um pouco mais a simpatia deles. Mas a minha experiência aqui foi muito boa nesse sentido, sempre muito bem atendido. Não encontrei, digamos assim, um atendimento mal-humorado em praticamente nenhum lugar. Agora, o francês, ele já atende bem, mas ele não é tão solícito como a gente está acostumado no Brasil. Eu digo nessa questão do atendimento. Ele perde a paciência fácil se você começar, digamos assim, a perguntar muito, né? Ou pedir muitas coisas. No Brasil a gente tem o costume de às vezes pede, aí depois chama de novo, troca, aí pede outra coisa, aí você fala, espera, eu vou pedir aqui, mas meu amigo vai esperar um pouquinho, vai pedir daqui a pouco. Eles não gostam muito disso aqui. Eles, de certa forma, não vão se irritar, mas não vão gostar tanto, talvez não sejam tão simpáticos. Se você for aquela pessoa, digamos assim, muito enrolada para pedir, ou aquela coisa da pessoa chegar na mesa para fazer o seu pedido e você ficar lá 2 horas pensando, eu vou querer isso, eu não vou querer isso,
quando eles vêm para a mesa, na cabeça deles, eles querem que você já fale o que você quer. Você não fica, você já tem que ter decidido. E é claro, se você tiver alguma dúvida sobre prato, eles vão te responder, né? Mas enfim, mas eles não vão ter muita paciência para te dar uma descrição completa do prato. Em geral, não. Em geral, também nem posso dizer assim se eles vão ter ou não, porque eu não cheguei a fazer isso em nenhum momento. Mas, assim, observando outras mesas, né? Eu adoro observar, aliás, pessoas em bares e restaurantes. Eu tenho meio que um hobby de fazer isso. Eu gosto de sentar no lugar e ficar observando as mesas. Não o tempo todo, naturalmente, né? Mas, de vez em quando, dar uma olhada, ver como que é o atendimento, né? Até mesmo para dar as dicas para vocês, eu observei isso com mais atenção dessa vez. Em geral, eles perdem um pouco a paciência se você demorar demais, começar a fazer muita pergunta. Mas, assim, eles são rápidos e o ideal é que você seja rápido. Eles querem que você seja rápido. Não que eles sejam apressados, mas o ideal é que você peça tudo de uma vez. É claro, você vai pedir uma cerveja, vai pedir um vinho, depois você vai pedir o segundo, vai pedir o terceiro. Você não tem que pedir tudo de uma vez. Mas, assim, tem 4 pessoas na mesa, todo mundo faz o pedido. Ah, vou querer beber isso e comer isso. Eles anotam uma vez, vão embora e aí vem a demora. Tem lugares que demoram muito, né? Às vezes você pede uma cerveja, um vinho e demora muito. Passa-se 10 minutos, você começa a pensar, esqueceram o que aconteceu. Aí tem a coisa, eles não gostam que você fique lembrando eles, que você está esperando o seu pedido. Se você fizer isso, eles não costumam ser rudes. Às vezes eles vão te olhar com cara feia, tipo assim, olha, eu sei que você pediu, vai chegar. Aguarde. Vai chegar, eu não esqueci. Mas eles vão te olhar nesse sentido. Eles podem até, porventura, ser rude. Não vi ninguém sendo em outras mesas, enfim. Mas assim, costuma realmente demorar, mesmo para trazer uma cerveja, que seja, um chopp, um vinho, que é uma coisa que no Brasil você pede, vem menos de um minuto, já chega na tua mão, o garçom já traz, te entrega. Aqui não, você pede, tem que ter um pouco de paciência. E é assim que funciona. Mas eu expliquei para vocês os motivos, então assim, dá para compreender. Mas no sentido de gentileza, as pessoas de uma forma geral são muito gentis. Não são assim, às vezes até te surpreendem, né? Você nem espera tanta gentileza. Mas é aquela coisa, em lugares diferentes, né? Você vai ser atendido de formas diferentes, você está numa cidade diferente, com uma cultura diferente, e aqui a cultura é essa. Eles são um pouco, não é que eles sejam mais tranquilos, mais relaxados, digamos assim, e não liguem de esperar. Já vi franceses reclamando aqui, pedindo para agilizar também o pedido, porque realmente às vezes demora muito. Mas também não é a regra demorar, mas acontece. Você vai passar por uma experiência aqui, pelo menos uma em Paris, se você tiver sorte de você fazer o pedido e demorar muito, e você achar que não vai chegar, aí de repente vem lá a pessoa toda sorridente trazendo o pedido, e ela não vai te pedir desculpas, para ela tá normal, é assim mesmo, tá? Ela não vai falar, desculpa pelo atraso, não tem essa, tá tudo certo. E coisas que você não deve fazer, por exemplo, em bares e restaurantes, que se você fizer, e eu vi algumas pessoas fazendo, os funcionários, né, as pessoas que trabalham realmente não gostam. Não chegue num restaurante, num café, num bar aqui em Paris, principalmente se for num restaurante. Em cafés, esses cafés que tem, assim, como eu disse, centenas e centenas espalhados, até que dá para fazer isso, você chegar e sentar direto. Tem uma mesa do lado de fora, você chega e senta. Mas o ideal aqui em Paris é você sinalizar, que seja com o olhar, né, que seja assim, tem sempre alguém ali do lado, esperar alguém que esteja servindo ali, passando e tipo, né, posso sentar? 2 pessoas, uma mesa, e geralmente eles vão só acenar e falar, pode, vai lá, tranquilo, senta. O ideal aqui, eles não gostam muito que você chegue e sente direto. Eles te olham de cara feia. Eu vi eles fazendo essa cara feia para algumas pessoas, né? Observando assim, a pessoa chega, senta direto, eles já não ficam muito felizes. Mas assim, não que eles vão ficar bravos também. Mas é claro, depende ali do humor. Você vai, em geral, eles não vão gostar muito. Eu reparei que realmente eles não gostam muito. Agora, uma coisa que você não deve fazer aqui de jeito nenhum, que eles detestam, é você chegar num grupo grande
e pegar e começar a juntar mesas por sua própria conta. Chegar, tem mesinhas, geralmente são mesas pequenas, né? Mesas de 2 lugares, no máximo 4, aqui você raramente vai encontrar, assim, do lado de dentro dos restaurantes, sim, dos bares, dos cafés, sim, mas do lado de fora, não. São mesas, em geral, pequenas, né? Com 2 lugares, às vezes ficam 2 juntas, né? Já para 4 pessoas, mas você não vai encontrar mesas grandes. Então, se você está num grupo grande, você vai precisar, né, juntar várias dessas, mas você tem que pedir, né, a pessoa, perguntar se pode, e assim, não é você quem vai fazer. Você vai chegar, né, procurar quem está atendendo, explicar que você está num grupo grande, perguntar se tem espaço mesmo, porque assim, mesmo que tenha, você esteja vendo, às vezes eles podem falar, não tem. Acontece, eu vi eles fazendo isso, não sei porque eles não gostam de grupos grandes, não sei exatamente porquê, mas não que isso seja uma regra, mas eu vi isso acontecer. Tem lá espaço de sobra, chega um grupo grande e eles falam não, tipo assim, não quero vocês aqui, não quero 10 pessoas juntando um monte de mesa. Não é que seja a regra aqui, só dizendo que eu vi isso acontecer. Mas então o que você deve fazer? Explique, pergunte se pode, aí ele vai lá e vai falar, tudo bem, aí a própria pessoa vai lá e vai fazer isso para você. E restaurantes, assim, é muito comum aqui em Paris, dependendo do restaurante, que você precisa de reserva. As pessoas aqui comem muito fora, elas saem muito, esses bares, cafés, restaurantes, eles ficam cheios todo dia, de segunda a segunda. E não é só com turista, é muita gente daqui, né? Paris, apesar de ser uma cidade geograficamente pequena, é uma cidade muito adensada, né? Paris mora muita gente em Paris. E as pessoas aqui, geralmente, assim, as pessoas moram em apartamentos pequenos, elas costumam usar muito, sair, né, estar muito ao ar livre. Elas gostam, né, de fazer piquenique nos parques, nas praças. São muitos parques, muitas praças, lugares muito legais, muito bonitos. E elas costumam sair de casa para tomar café da manhã, para almoçar e principalmente no final da tarde. E agora que é verão, por exemplo, agora tá tudo claro, mas já são mais de 9 horas da noite. Porque aqui no verão em Paris só escurece, né, a partir das 10, 11 horas da noite. Até 10h30 você tem assim um dia super claro. Então assim, as pessoas, elas saem do trabalho, elas vão direto, né, para os cafés, para os bares, vão encontrar os amigos, vão fazer o happy hour delas, elas lotam, né, esses espaços. Então você tem muito turista e muitas pessoas daqui frequentando esses espaços. Então eles estão sempre cheios. Então, restaurantes, principalmente, você, dependendo, principalmente se forem restaurantes que estejam bem cotados, ou restaurantes, assim, aqueles mais concorridos, aqueles lugares que todo mundo quer ir, eles geralmente costumam se precisar de reserva. Aí o ideal é que você faça reserva. Não que você não possa chegar lá e perguntar se tem uma mesa. Mas assim, porque às vezes parece que é uma vontade deles. Você chega lá, tem um monte de mesa vaga, e eles falam que não tem lugar. De fato, é comum que não tenha mesmo, que esteja reservado. Ou se você chegar e sentar direto, eles podem simplesmente vir e falar, não, está reservado, falar isso só porque você não foi, digamos assim, atencioso com eles, você sentou direto, eles ficaram meio irritados. Eu vi isso acontecer também, acontece de fato, não é mito. Então é ideal, você chega no restaurante, chega no café, chega no bar, você pergunta, e principalmente se for restaurante, pergunta, tem uma mesinha para 2, para 3, para 4 pessoas, e aqui, digamos assim, conseguir mesa para 4 é um pouquinho mais complicado. É claro, você consegue, mas como eu disse, em geral eles dispõem as mesas sempre de 2 em 2, né? E não tem aquela coisa igual no Brasil de sentar um do lado do outro, não tem isso. Mesa aqui, a regra, digamos assim, é você sentar um de frente para o outro, que eu particularmente prefiro. Então aqui não tem aquela coisa de mesão, igual no Brasil, que você vai nos lugares, a maioria dos restaurantes tem mesas espaçosas. Aqui não, mesmo restaurantes sofisticados, enfim, espaço aqui é um fator determinante. O espaço é quase sempre pouco. Então eles colocam muitas mesinhas para caber mais pessoas, né, no restaurante. Os restaurantes não são grandes de forma geral, né? Às vezes você tem, né, espaços maiores, enfim, é comum também. Mas de forma geral são espaços menores e geralmente boa parte das mesas, né, boa parte dos clientes ficam na calçada, ficam do lado de fora. É o que todo mundo quer, as pessoas gostam aqui de fazer isso, né? É muito gostoso também sentar do lado de fora, ficar observando o movimento. Paris é Paris, Paris é linda, né? E observar
A arquitetura, o movimento, os carros, tem muito carro antigo aqui, muito carro legal, né? Uns carrinhos lindos que a gente fica vendo aqui na rua, é bem gostoso sentar do lado de fora para apreciar assim, o movimento. Eu gosto bastante também, é uma experiência tipicamente parisiense, né? Mas é isso. Eu dei todas as dicas aqui que eu me lembrei, baseadas, né, claro, na minha experiência aqui na cidade, mas eu espero que essas dicas tenham sido úteis. E se você precisar de alguma informação adicional, você tiver alguma dúvida no que eu puder te ajudar, né, eu estou à disposição, deixa algum comentário. Se eu souber, precisar de alguma informação, até alguma dica de lugar, né, porque o foco do vídeo aqui não foi falar de lugares, mas enfim, se eu puder te ajudar com alguma dica, vai ser um prazer, deixa um comentário, vai ser um prazer te ajudar. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal. Gente, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.